Olá, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, a oração das causas impossíveis. E olha que nós estamos vendo aqui o impossível acontecer. Pessoas sendo curadas, libertas, vidas sendo restauradas e transformadas. Talvez você, como eu, tenha ficado impressionado com os milagres que a gente tem mostrado aqui. Milagres de ressurreição, milagres na vida de pessoas que estavam enfermas, com câncer, foram curadas, pessoas que estavam desenganadas pela medicina, como testemunho daquela mulher que os médicos queriam fazer o transplante do coração, do rim, porque já não tinha mais jeito para ela, pediram para a família doar, pediram autorização, só que a gente orou e ela foi curada. Testemunhos como daquele leproso que ficou purificado, das crianças que foram curadas. Bom, se você quer ver milagre, você está no canal de oração certo. São muitos os milagres que Deus ele tem feito aqui. E milagres extraordinários. Eu confesso para você que eu estou impactado. Eu estou vendo milagres aqui que eu nunca imaginei que pudesse ver. Na vida de pessoas que chegam aqui no fundo do poço, mas que ao participarem dessas orações estão vendo o agir de Deus. E você não entrou aqui hoje por acaso nesse vídeo. Hoje foi o próprio Deus que trouxe você aqui. Eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Ao coração de pessoas que não estão entendendo o porquê de tantas lutas, o porquê de tantos problemas, o porquê de tantas dificuldades. Lá no livro de Atos, capítulo 27, versículo 18, diz: açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviavam o navio. Paulo, ele estava dentro de um barco, de um navio, que foi atingido por uma forte tempestade a ponto de destruir o navio que eles estavam. Mas o porquê de tudo isso? Primeiro, porque quando ele estava junto com o centurião e a tripulação, prestes a colocar o navio na água, no mar, ele disse: não vamos colocar, vem aí uma grande tempestade. Porém, o centurião, consultando a tripulação decidiu colocar lá. Infelizmente, tem muita gente assim, que faz as coisas sem a direção de Deus. E tudo que você fizer sem a direção de Deus vai dar errado. Tem gente que casou mal e hoje sofre. Tem gente que investiu mal e hoje sofre. Tem gente que teve relacionamentos ruins em questão de amizades, trabalhos e hoje sofre. Quantas coisas hoje trazem sofrimento porque um dia você deixou de dar ouvido à voz de Deus, de consultar a Deus. Bom, eles fizeram isso. Olharam para aquele sol radiante, viram ali um céu limpo e falaram: vamos colocar o navio no mar que dá para a gente seguir viagem. Verdade é que ninguém espera uma tempestade quando o céu está limpo, quando o sol está brilhando. Mas a tempestade vem. Você que está me assistindo aí agora, talvez hoje você está vivendo uma grande tempestade na sua vida. É uma tempestade que está destruindo o teu casamento. É uma tempestade que está destruindo a tua vida financeira. É uma tempestade que está destruindo a tua família, a tua saúde. Hoje você está diante de uma tempestade que está destruindo você e tudo que é seu. Você hoje está familiar destruído, casamento destruído, saúde destruído. Você hoje está passando por lutas, por problemas que têm tirado a sua paz. Hoje, você que me assiste nesse momento, está olhando para a sua vida e está dizendo: bispo, eu não consigo ver saída para esse tanto de problema que eu estou enfrentando. Meu casamento está de mal a pior, minha saúde está ruim. Hoje eu estou diante de uma tempestade. Será que eu vou ser destruído por essa tempestade? Será que eu vou perder o que eu tenho? Bom, eu disse, hoje Deus vai falar contigo. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Já há alguns dias eles não viam nem sol durante o dia e nem estrelas durante a noite.
eram apenas nuvens negras, tempestades que assolavam aquele lugar. É assim que eles estavam. E olha o que ele diz aqui: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ninguém ali esperava sobreviver daquele naufrágio. Quem olhava dizia assim: parece que o mundo vai acabar. Eu nunca vi uma tempestade como essa. Não tem dia porque não há sol, não tem noite porque não há estrelas, apenas tormenta, apenas nuvem, chuva, vento e tempestade. O céu não abre. Nós não temos esperança de sobreviver a isso. E hoje você está diante de um problema aonde você diz: bispo, eu não tenho esperança de sobreviver. O meu casamento não sobrevive a mais uma crise como essa. Meu casamento não sobrevive a mais uma traição. Meu casamento não vai sobreviver a mais uma saída de dentro de casa do meu marido, da minha esposa. O meu casamento não sobrevive mais a essa tribulação de ciúmes, de contendas, de brigas. Hoje você está olhando para a situação e para o problema que você está passando e você está dizendo: bispo, eu não vou sobreviver a mais uma quimioterapia. Eu não vou sobreviver a mais uma radioterapia. Hoje você está dizendo: bispo, eu não vou sobreviver a mais um problema que está atingindo o meu filho. Eu não consigo mais viver sequer um dia vendo ele usando drogas, vendo ele no mundo do crime, e ele não vai sobreviver a isso, ao mundo do crime, ao mundo das drogas. Hoje você está olhando para o problema e você não está vendo solução. Você não vê como sobreviver a mais uma crise financeira. Você não vê como a tua empresa vai sobreviver a mais uma situação de dívidas, de amarração, de miséria como essa que você passa. Hoje você não vê saída, hoje você não vê solução, hoje você não vê escapatória para esse problema que você tem diante de você. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora e para o senhor que está nesse momento aqui, diante desse vídeo. Aquela tempestade destruiu o navio, mas não destruiu o propósito, não destruiu os planos de Deus. Você pode hoje estar diante de uma tempestade que está querendo destruir tua família, tua saúde, tua empresa, mas nenhuma tempestade destrói os planos de Deus. Você pode não ter navio, mas você tem o plano de Deus na sua vida. Porque olha o que ele diz aqui, ó. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido quando ele disse para não colocar o navio na água e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ele disse: olha, era para a gente não ter entrado no mar. Se tivesse feito o que eu havia falado, não teria tido esse prejuízo. Mas olha, nenhuma vida vai se perder. O único dano é material, é o navio. Tem muita gente que ela é preocupada com os danos materiais. Tem gente que perde o casamento por causa do dinheiro. Tem gente que perde muita coisa por causa dos bens materiais. Outro dia eu vi uma pessoa que perdeu a vida. Talvez você já tenha visto esse vídeo aqui mesmo no YouTube. Um homem atravessando com a sua caminhonete numa balsa. A balsa, né, que leva de uma cidade para outra quando não tem ponte, e a caminhonete caiu da balsa, ele dentro da caminhonete se agarrou ali, as pessoas gritando: solta, solta, deixa aí, e ele agarrado àquela caminhonete, afundou, naufragou, porque não queria abrir mão daquilo que era material. Bom, caminhonete Deus podia dar outra, até melhor, a vida é uma só. Quantas pessoas estão perdendo tudo? Tem gente que perde o casamento por causa que só quer pensar em dinheiro, em trabalho, nisso, naquilo outro. Quantas pessoas estão perdendo filhos? Outro dia eu vi um homem chorando como criança. Ele deu um carro para o filho quando fez 18 anos. Um baita presente, né? Mas esse pai não deu o mais importante, carinho, afeto, e não ensinou o filho a ter temor a Deus. O menino com 18 anos, recém-habilitado, enche a cara de cachaça, enfia o carro debaixo de um caminhão e perde a vida. O pai chora como uma criança: eu matei meu filho. O pai poderia dar um carro para ele, é um baita presente, mas ele deveria ter
separado tempo para levar o filho para uma igreja, ensinado ele a temer a Deus, a buscar a Deus. Certamente quando aquele carro viesse, viria como uma bênção e não como uma maldição. Então às vezes a gente fica preocupado porque perde algo material, mas meu irmão, a gente tem que entender que o material Deus pode restituir, pode dar até melhor, mas a vida é o bem mais precioso que nós temos. E aí continuando diz aqui, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Olha a situação que ele está. Eu não consigo imaginar nada pior que isso. Ele está no meio do oceano, no meio do mar, agarrado a uma tábua, a um pedaço de navio. Não tem terra à vista, não tem dia, não tem sol, não tem estrela, não tem noite, só tem tormenta. Mas Deus apareceu para ele e disse: não temas, eu estou contigo aí. Eu quero que você, que hoje está vivendo em meio a uma tormenta, em meio aos problemas, às lutas, às tribulações da vida, que você entenda isso. Você pode estar igual Paulo, no meio do mar, segurando apenas num pedaço de tábua. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo, não tenha medo. Você pode hoje estar diante de um diagnóstico de um câncer terminal. Não temas, Deus está contigo. Você pode hoje estar diante de uma dívida impagável. Não temas, Deus está contigo. Você pode hoje estar diante de um problema que não tem solução, não tem como ser resolvido. Mas Deus está dizendo para você: não temas, porque Ele é contigo. Hoje, essa palavra é para você, que está igual Paulo, agarrado a um pedaço de tábua no meio do oceano sem enxergar a terra, talvez achando que não tem mais como sobreviver a tudo isso que está passando. Você que está diante de um problema que não tem solução, que não tem como ser resolvido, que não tem jeito, Deus está dizendo para você: não temas. Porque o navio pode ter sido destruído, mas o sonho não vai ser destruído. O navio pode ser destruído, mas o projeto não vai ser destruído. O navio pode ser destruído, o navio pode afundar, mas o plano de Deus não afunda, o plano de Deus não é destruído. O que Deus tem para você vai se cumprir na sua vida. E aqui, para finalizar, disse: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, e sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Não temas, tenha bom ânimo. Tem gente que estava desanimado. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui nesse vídeo hoje desanimados, cansados de orar e não ver resultado, cansados de pedir para Deus e não ver solução. Mas eu quero dizer para você que tem hora que a gente vai passar pela tempestade, vai passar pela luta, vai passar pelo problema, vai passar pela tribulação, mas ei, Deus é contigo. Tu pode passar o que for, mas Deus vai te dar a vitória. Só para a gente finalizar, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uns se salvaram em tábuas, outros em destroços do navio, mas todos se salvaram. Meu irmão, pode o navio afundar, pode o sol não brilhar, pode vir o problema que for, mas o que Deus tem para você vai se cumprir e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Prepara a sua água das causas impossíveis, porque agora nós vamos orar, é momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós entramos diante da Tua presença. Eu faço, meu Deus, nesse momento a oração das causas impossíveis. Eu oro, meu Deus, por pessoas que estão como Paulo, meu Deus, sem esperança de sobreviver ao problema, sem esperança de ver o casamento sobreviver a tantas brigas, discussões, contendas. Pessoas, meu Pai, que perderam a esperança de ver o filho deixar o mundo das drogas, do crime. Pessoas, meu Deus, que perderam a esperança de serem felizes. Perderam, meu Pai, a esperança de ver o marido deixar a amante e de viver um casamento feliz.
Pessoas, meu Deus, que estão agarradas a um pedaço de tábua, olhando para todas as direções e não vendo, meu Pai, sequer um pedaço de terra seca, de terra firme, e estão pensando, meu Pai, e agora o que eu vou fazer? Eu vou morrer aqui diante disso. Eu vou perder minha família, eu vou perder minha saúde, eu vou perder meu casamento. Mas, meu Pai, assim como o Senhor enviou um anjo até Paulo e disse para ele, não temas. Meu Pai, eu sei que hoje o Senhor está enviando esse anjo aonde tem alguém orando comigo. O anjo está te visitando aí hoje. E esse anjo está dizendo para você, não temas. O anjo está dizendo para a senhora, o anjo está dizendo para o senhor, não temas, não tenha medo. Não tenha medo porque a vitória é sua. Não tenha medo porque o navio pode afundar, mas a promessa não morre. Não tenha medo porque o navio pode afundar, mas o projeto de Deus não afunda, não naufraga. Ah, meu irmão, pode perder o que for. Talvez você perdeu o dinheiro, talvez você perdeu uma empresa, talvez você perdeu um contrato, talvez você perdeu o casamento, perdeu a saúde, mas tem um Deus que tem poder para restaurar tudo. Tem um Deus que salva. E Paulo disse, todos foram salvos, e hoje Deus está salvando o teu casamento, hoje Deus está salvando a tua família, hoje Deus está salvando a tua saúde, hoje Deus está salvando a tua vida financeira. Eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus que hoje Deus está salvando a tua casa, salvando o teu trabalho. Ele está salvando aquele que estava perdido no mundo das drogas, do crime, no mundo sofrendo, vítima de uma doença, de uma inveja, de um problema. Deus hoje salva você. Meu Pai, envia esse anjo. O anjo, meu Pai, que disse para ele não ter medo, porque, meu Deus, é natural a gente ter medo diante de uma tempestade, diante de um naufrágio. Meu Pai, é natural a gente ter medo quando a gente não tem recurso para lidar com um problema, mas quando o Senhor chega e diz, eu estou contigo, eu estou do teu lado, então eu não preciso temer a nada. Talvez você estava com medo porque você não tem recurso para pagar a dívida, você não tem recurso para resolver esse problema, a medicina não tem recurso para lidar com essa doença, mas Deus está dizendo, eu estou contigo, você é tudo que, eu sou tudo que você precisa para sair do meio desse mar e ser salvo. E hoje eu te salvo, hoje eu salvo o teu casamento, hoje eu salvo o teu filho, hoje eu salvo a tua família, hoje eu salvo a tua vida. Meu Deus, consagra essa água. Quem beber dessa água, que encontre, Pai, em nome de Jesus, salvação diante do problema que está enfrentando, da luta, da provação. Consagra essa água, Pai, em nome de Jesus. Beba dessa água aí agora e creia, Deus está salvando você. Graças a Deus. Olha, eu quero agradecer a todos que nos ajudam com dízimos e ofertas. Graças a Deus, pagamos o nosso aluguel no dia de hoje. Graças a Deus e a você, dizimista, e a você, ofertante. Eu vou deixar o comprovante aí junto com as contas. A gente tem mais alguns desafios, né? Tem água para pagar, luz, IPTU, tem a reforma da igreja, do templo. Tem muita coisa ainda. Então, continua sendo fiel no dízimo, continua sendo fiel nas ofertas. E como sempre, eu presto conta para as pessoas e mostro os comprovantes. Porque eu já vi muito lugar pedir ajuda para pagar aluguel, para pagar igreja, água, luz, etc. E eles não pagarem, a igreja ser despejada e a luz ser cortada. E aqui eu mostro para você que tudo que você dá para a obra é usado na obra. A gente não pega seu dinheiro para benefício próprio. Você manda para a obra e usa na obra, tá bom? Vai ficar aí para você acompanhar em nome de Jesus esse vídeo. Deus abençoe.